Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Masaru Roshi e eu descobri como é que se fala grizzly bear em outra língua hoje. Uau! Olá, eu sou o Berg falando aqui de Quebec e apesar de ter feito 10 graus aqui, ainda não é como nessa cidade aí que tem luz à vontade até essa hora do dia. Da noite. Pois é. Eu sou a Andréa, estou falando de Vancouver e eu tomo tanto vinho que quando eu fui a Kelowna eu voltei com uma tapestry para casa. Aqui é a Graciele, eu falo da cidade de Kelowna, da cidade com o melhor clima do Canadá. Uau! Olha só, já começamos... Polêmica! Aqui é o Leandro, pegando a sequência, falo de Kelowna também, pegando a sequência. Para os que estão do outro lado aí do Canadá, curtam o sol aqui da varanda. Que coisa linda, pessoas fazendo pouco. Enquanto de um canto neva 20 centímetros, do outro lado está fazendo sol. Vai nevar amanhã 20 centímetros aqui. Nossa. Convosco, meu filho, tá louco. Boa sorte. Pois é, pessoas, dando continuidade à nossa saga de cidades do Canadá, hoje a gente está lá, voltamos para a costa oeste do país, estamos falando sobre Kelowna, e para isso temos a Graciele e o Leandro, que vão estar aqui com a gente contando sobre a sua experiência morando nessa cidade. Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao programa, meus queridos, como é que vocês estão? Obrigada, bem, graças a Deus. Também não podia estar melhor, né? Todo esse sol aí tinha que estar bem, né? Exatamente. Muda o humor, né? Impressionante. É todo Das sol, últimas 3 semanas. né? Todas essas montanhas aí em volta. Exato. Aqui tem que se segurar um pouco para você não querer tomar vinho todo dia. Então, pessoas, para vocês que estão escutando o programa agora e que ainda não pegaram essa saga, a gente está falando sobre várias cidades do país e em vários casos a gente está saindo do meio comum, deixando de falar desses lugares para onde todo mundo vai. Claro que a gente está falando de lá também, mas nosso objetivo é realmente descobrir outros lugares, outras opções que vocês podem morar e que realmente ninguém fala muito, ou que não caem no mainstream, mas que tem muitas coisas interessantes para ser faladas. Como o programa de hoje a gente vai falar sobre Kelowna, antes de passar a bola para o nosso convidado, só dar uma breve introdução. Então, Kelowna é uma cidade que fica ali, grudadinho no lago, se você abrir o Maps, vocês vão ver que ele está grudadinho no mapa está grudadinho no lago de Okanagan, ou Okanagan, ou Okanagan, ou whatever, eu não sei. E o lago, a região em si, ela fica ali ao sul de British Columbia, sudeste, ou algo assim. O termo, daí que veio a minha piadinha no começo, que Okanagan, ou whatever, significa grizzly bear na língua, e eu não vou conseguir falar o nome dessa tribo também, mas whatever. A região de Kelowna, a região metropolitana de Kelowna, é a terceira maior de British Columbia, ficando só atrás de Vancouver e Victoria. E tem uma singela população de 195 mil habitantes. E provavelmente, com base nos meus dados, isso já deve estar desatualizado. Agora, pessoas, sejam bem-vindos novamente, né? E caindo direto saindo do meu tralalá, o que vocês podem falar assim em geral sobre um panorama da cidade? Você introduziu muito bem. Então, Kelowna realmente é uma cidade que está aí à beira do lago, né? O Okanagan Lake é um lago gigantesco. Ele tem aí aproximadamente 135 quilômetros de extensão, com 5 quilômetros de largura. E ele é um dos lagos mais profundos do mundo. Ele tem 230 metros de profundidade no seu pico. Então, é um lago que daria até para navegação, né? Ele é gigantesco. Caraca. É enorme, enorme. E é dos grandes atrativos daqui. E a população vem crescendo aí ao redor desse lago, né? Que traz praias muito bonitas, esportes de lazer e muita coisa que a gente vai falar aí a respeito. É uma cidade que é um vale, né? Então a gente está aqui cercado de montanhas. Então a cidade, por onde você andar, ela tem um horizonte muito bonito que você consegue ver montanhas ao redor, com aquele pico na neve, né? No pico das montanhas. Então é uma cidade realmente que tira
né? Qualquer respiração, porque você vê o lago, vê montanhas, vê o céu azul, então ela é muito bonita. Que chato, que chato. Vai ficar difícil de eu falar alguma coisa, toda vez eu ficar depois dela, né? Eu ia me perguntar por que não ficaram os dois na mesma câmera, no mesmo foco. Né? Ou melhor, ali, lado a lado. Né? Lado a lado, exatamente. Pode ser mesmo. Ia sair cotovelado assim, ó. Tá. Essa pode ser violenta. Faria sentido mesmo. Então, tá, vocês chegaram aí faz quanto tempo? Quanto tempo vocês estão morando em Kelowna? Chegamos aqui em dezembro, 1º de dezembro. Então estamos aí com 4 meses e um pouquinho. Que maravilha. A gente veio de Vancouver, passamos 2 anos em Vancouver e aí mudamos para cá. Uma diferença grande de cidade, né, de porte de cidade e até de forma de lifestyle mesmo, né? A pegada é bem diferente aqui. Uma das grandes diferenças é que acaba que você necessitando para levar uma vida, digamos assim, de melhor qualidade, você acaba necessitando do veículo. É algo que dá para você abrir mão nos primeiros meses aí, mas acho que quando você pensa em um longo prazo aqui, você precisa realmente do veículo. Então, uma coisa que faz uma diferença. Mas, por ser uma cidade menor, muito provavelmente, acaba que o senso de comunidade que a gente sente aqui, a gente não sentia numa cidade como Vancouver. Quando vocês fizeram essa mudança aí, Leandro ou Gra, qualquer um dos dois pode responder, qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram logo que vocês chegaram? É muito difícil até falar, porque a gente já tem 2 anos, tínhamos 2 anos no Canadá, né? Viemos para cá com tudo muito planejado, com emprego, né? No meu caso, Leandro vai falar um pouco da parte de emprego, que ele passou por toda a seleção, novas tentativas aqui na cidade, mas foi tudo muito mais simples do que a gente imaginava, né? Primeiro a gente tentou a parte do aluguel. Então, comparando com Vancouver, quando a gente ia tentar alugar um imóvel, a gente ia para uma seleção. A gente ia para um viewing, tinham 8, 10 pessoas lutando com aquele imóvel, né? E que aqui não. Nós fizemos um agendamento em 2 dias, sábado e domingo, 9 imóveis, e muito pelo contrário, o pessoal ficou ligando para a gente. Mas vocês não vão fechar com a gente, não sei o que e tal. Meio que insistindo. Mas o que a gente sentiu de diferença, né, para imóvel são prazos. Como aqui é uma região muito turística, então os aluguéis, tem muitos aluguéis que ficam ali entre setembro abril, e maio. Mais ou menos isso. Eles alugam por esse tempo, porque chega o verão, eles querem colocar no Airbnb. É sobre o preço. Exato. Uma diferença grande que, inclusive, muitos imóveis não alugam anual. Então, acaba caindo um pouco o número de imóveis disponíveis para você alugar o ano. Então, a cidade meio que sucumbiu com esse lance de gig economy agora, né? Sim. Exato. Apesar que está tendo uma tendência de mudança um pouco, em função das taxas que o governo está implementando, né? Então, para aluguéis de short terms. Então, algumas pessoas têm mudado essa ideia de que tá me dando muito trabalho e agora já não vou ter a mesma rentabilidade que eu tinha, eu vou preferir alugar long term. Então, é o caso da nossa casa, inclusive. Eles alugavam via Airbnb e aí eles mudaram e resolveram alugar long term. E a cidade, assim, o governo da cidade não faz nada para tentar coibir isso daí, para tentar segurar, porque se bem que a cidade ganha com isso, né? O turismo, né? Pois é. E assim, de certa forma, a província faz, né? Já com essa nova taxa que tá... Agora eu esqueci o nome, talvez a André lembre. Que é a que cobra quando você... Cobra alguma taxazinha quando você trabalha com short terms. Você tem que se registrar, né? E você passa a pagar uma taxa a mais. Então, assim, vem se cobrando isso. Então, muitas pessoas começaram a mudar um pouco, mas ainda assim existe muito e o pessoal vai buscando as lacunas, né?
Então, existe um apoio para student housing aqui, porque o mercado de estudantes vem bombando muito aqui em função da UBC, né, que está aqui, um campus da UBC, e aí existe um incentivo para construções de student house. Então, o pessoal acaba construindo student house e fazendo o student house de uma forma de alugar short terms, né, de certa maneira. Então, é uma coisa do mercado que eu acho que vai ficar... Não tem como, vai fazer parte da cidade pelo fato dela ser uma cidade meio sazonal, né? Já que a gente está falando sobre sazonalidade, assim, a Grazi até falou no começo do programa, o clima aí é muito diferente de Vancouver? É realmente o clima mais bonito? Então, a gente sempre fala que Vancouver chove bastante e tal. A minha vida em Vancouver era o quê? Eu andava todos os dias. Então, eu ia andando para o meu trabalho e voltava andando. Então, eu realmente vivia a chuva, né? E o clima, e o frio, e enfim. Aqui é um pouco diferente, ele não chove. Então, até dizem que se aqui não tivesse o lago, seria um deserto, né? E ele não chega a temperaturas tão baixas. Então, a média aí no inverno fica menos 10 graus, tá? Claro que vai chegar aí uma semana ali do inverno que chega num pico de menos 20, mas é uma semana apenas. E aí depois a gente chega para o verão, né? Ele tem uma diferença, né, de temperatura que ele chega aí no verão aproximadamente 30 graus, mais ou menos. Alguns dias ele chega a 35. Exato. Então, um clima muito bom, neva, né? Quase não chove durante o inverno, é muito raro. E é curto, né? Eu não me recordo de chuva nesse inverno. A gente chegou em dezembro, eu não lembro de ter chovido. Na verdade, as chuvas caíram essa semana. Chegada com a primavera. Todo dia tinha lá, vai chover 3 milímetros, aí eu tirava as almofadas da varanda e não chovia. E aí, acho que antes de ontem choveu um pouquinho. É engraçado vocês falarem esse negócio de clima, porque eu estava lendo que vocês têm uma coisa que acontece bastante na região com frequência, é o lance dos wildfire, né, cara? Sim. Isso é um fato que vem acontecendo aí nos últimos anos, né, com mais frequência, porque tinha vários verões que não aconteciam. Mas nos últimos vem acontecendo com frequência, então o investimento da cidade, né, da prefeitura tem sido cada vez maior para combater a comunicação para a sociedade, todo mundo comprar essa ideia, né, e acontece mesmo. Desculpa, vai, segue. Não, só para reforçar, como o Gra falou, fazia muito tempo que não tinha grandes incêndios. Os últimos 2 anos foram meio que fora da linha, mas aí fica a preocupação, né? Como com essa questão do aquecimento como um todo, né? Global, tá fazendo com que a cidade tenha uma preocupação muito maior. Então, por exemplo, agora eles já iniciaram os fogos preventivos. Então, vamos ver o que é que vai dar aí para esse ano, apesar de que está bem seco. Essa semana mesmo eu estava lendo que o Canadá, eles descobriram que o Canadá está sentindo os efeitos do aquecimento 3 vezes mais do que era previsto antes. As geleiras estão aqui em cima, né, cara? Exato. Pois é, enquanto isso Quebec neva igual a porra. Cara, fez 10 graus hoje, bicho, tava quase saí sem casaco e amanhã vai fazer, eu não sei quando vai fazer, mas vai nevar 20 centímetros e no dia seguinte chega a temperatura. Vai mandar tudo embora. Bom, pelo menos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram aí um pouquinho do aluguel, da história de ter esse lance de eles usarem mais locação de curto período para poder aproveitar para o turismo e tal. Mas em termos de preço, como é que é o esquema de preço, hein? Vocês estiveram lá em Vancouver, André tinha comentado que em Vancouver os preços são bem altos. Por aí, é tão caro quanto? É muito mais barato? O que vocês sentiram em relação a isso? É caro em Vancouver? Nunca ouvi falar isso. Não, em termos de preço, de uma forma geral, é que é infinitamente mais barato do que Vancouver. 30% a 40%, mais ou menos. Dependendo 40%. Do tipo de aluguel, vai variar entre 30% a 50% de economia, em relação ao aluguel especificamente. Para você ter uma ideia, um apartamento em Yaletown, lá no que a gente ficava lá,
era de um quarto, não era mais den, não era mobiliado. E a gente, quando veio olhar aqui, a gente olhou um em downtown aqui, que também é aquela coisa, né? Um downtown bem menor, mas é onde está tudo na cidade, você faz tudo andando. E eram 2 quartos, mais den, mobiliado, e ainda assim era 40% mais barato do que o prédio de Vancouver. E é um prédio novo, é o melhor prédio da cidade, com piscina, com academia, e ainda assim era 37% mais barato do que o de Vancouver. Caraca. Impressionante, né? Impressionante, né? É uma diferença grande. Mas assim, você poderia dar pelo menos um parâmetro, uma casa, como é que vocês alugaram mais ou menos assim, em termos de preço? Então, a gente teve vários pontos, né, para escolha do imóvel, então a gente queria morar em casa, né? Então vamos ter experiência de morar em casa no Canadá. Pra limpar neve. É isso aí que eu penso. Não, para de palhaçada, não tem limpar neve não. Você vai limpar um pouquinho. Não, aqui neva bem. Neva. Neva muito. Não neva muito. Aqui neva muito. Não. Tudo é parâmetro. Brincadeira. Vamos lá. Então, a gente queria essa experiência, né, de morar em casa. Como eu estava falando ali no começo da nossa conversa, Kelowna, ela é cercada por montanhas. Então, existem muitas casas ao redor, né, nessa montanha que dá de frente para toda a cidade. Então, tem uma vista maravilhosa. Então, a gente optou em pegar uma casa afastada da cidade, né, mas com uma vista da cidade inteira e do lago. Então, essa é a nossa vista, né? Eu vi essas casas aí nessas regiões, são lindas. Nossa, são lindas. Lindo negócio. E aí, nós alugamos a casa, tem 2 quartos, 2 banheiros, garagem coberta, uma varanda gigantesca, 100% storage, então 100% mobiliada, com coisas de primeira, 1.750. Oi! Mobiliada e com coisa boa, porque eles moravam aqui e aí depois eles resolveram, fizeram a casa para eles, depois acabaram se mudando e aí passaram a alugar para Airbnb e agora resolveram alugar long term. Então, de vez em quando eu dou tela azul aqui quando o pessoal fala de preço de aluguel em outros lugares, porque bicho, é tudo muito mais barato que aqui, né? Vocês acham que esses preços de 1.700, 2.000, até 2.000, assim, ser mais ou menos a média de alugar na cidade? Então, quando a gente procurou aqui, pra você ter ideia, a gente viu casas numa linha de 1.400, não casas, mas os ground floors, que na verdade é como se fosse uma casa independente, de fato, você com uma puta vista, um lugar muito bom por 1.400, sem ser mobiliado, 2 quartos, 2 banheiros. Então, existe uma variação boa aí, a depender do que a pessoa planeja mesmo. E a localização, logicamente, né? Na época a gente estava vendo essa, a gente olhou uma mais próxima da downtown, era uma casa também, 3 quartos, $1.800. Caraca. Sem ser mobiliada. Esse preço parece mas não custa 3.000, né? Esse que é o ponto interessante, né? Como é? Não custa 3.000, né? Esse que é o Não. 3.000 é uma mansão de 5 quartos. 3.000 você pega mansões. Aqui, agora vem cá, a gente tá falando de aluguel. Você tem noção de quanto é para compra do imóvel? Tá mais ou menos nesse meio patamar? Ou... O médio para uma casa aqui, eu acho que está na casa de uns 500 e tanto. E aí, de novo, mas para comparar com Vancouver, para se ter um parâmetro, uma casa que aqui você nas montanhas aqui, com uma vista bonita, você vai ter uma... Aqui na nossa rua, inclusive, tem uma venda. 624 mil, preço de pedida dele, é uma casa com quase 3.000 square feet, com uma mega vista, muito provavelmente em Vancouver custaria 3 milhões, eu acho. 2 milhões e meio. Eu não sei, eu tô chutando. Com a vista que tem aqui, eu acho que ia custar por aí, uns 2 milhões. Eu não duvido, porque tudo chega, em Vancouver, tudo começa em milhão. Você fica assim, que horas são? 1 milhão. Não, não sei se não. Eu
queria fazer uma pergunta, porque assim, quando a gente estava conversando que eu estive em Kelowna há pouco tempo e eu comecei a fazer propaganda da cidade para todo mundo, né, Leandro? Eu fiquei lá só de olhinho nos grupos. Aí um amigo meu veio falar que ele estava aplicando para umas vagas em Kelowna e tal, mas que ele ouviu de fontes oficiais, ele me falou que em Kelowna teria mais homeless, mais índices de break-in e de furtos. Só que eu estive em Kelowna e eu não tive essa percepção, né? Por exemplo, aqui em Vancouver eu vejo muitas lojas com grade e aí eu não lembro de ter visto, né? Eu fui olhar as estatísticas também, não vi isso refletido nas estatísticas. Na verdade, assim, eu acho que assim, crimes violentos, parece que Kelowna tem os números um pouquinho maiores, mas o break-in, que é aquele que atinge a gente, que é morador, os números de Kelowna são menores. E os de Toronto, por exemplo, Ottawa, não sei o que, são bem menores do que aqui na British Columbia para esses números de break-in, né? Então, eu queria que vocês que estão morando aí, porque eu só dei uma passeada, então é só uma percepção de quem estava por aí, né? Sim. Vocês que moram aí, o que vocês podem me falar disso? Vocês sentem que aqui é seguro, que não é? Não tô comparando com o Brasil, óbvio. Não, É tipo no Cidade Alerta de Kelowna, o que passa? Perfeito. É engraçado até ver esses números, né? Porque uma coisa são os números e outra coisa é o que a gente vive. Então, como eu estava falando, eu andava muito a pé em downtown, em Vancouver. E aí vê-se nitidamente a quantidade de homeless que tem na cidade. Aqui pode ser até que seja maior, mas deve ser espalhado, porque eu devo ter visto 2 perdidos. Assim, eles têm uma pequena Hastings aqui, que é um quarteirãozinho pequeno, e lá deve ter umas 10 pessoas. Sempre na rua. Tem um daqueles prédios, né, para homeless, e aí eles ficam ali embaixo, e ficam em downtown, mas assim, até a questão de como é que eu diria, da parte chocante é bem menor do que Sim. Sabe, é muito menos gente conglomerado. Mesmo levando em consideração o tamanho da cidade, como o Gra falou, quando a gente soube dessa questão de que talvez tivesse mais homeless do que lá, a gente ficou surpreso, porque eu digo, não é a impressão que passa para a gente aqui. Porém, a gente chegou em dezembro, né? Então, vamos ver como vai ser o summer, para ver se talvez a gente tenha uma visão diferente, né? Devem estar escondidos. Eu não sei. Assim, eu passei do lado dessa mini Hastings, né? Micro Hastings, vou dizer. Sim, exato. A Hastings aqui, para quem não sabe, a Hastings é o lugar, tem uma região, não é só uma quadra, não. São algumas quadras, assim, que eles ficam ali espalhados e tem uma praça ali que eles estavam acampados. Eu acabei de passar ali agora. E assim, as cerejeiras estão lindas lá, mas eles estão todos acampados lá, como eles moram lá, né? E eu falei assim, ninguém tira foto daqui para pôr no Instagram, das cerejeiras, né? Exato. Isso não é o lado bonito de se mostrar, né? Mas tá ali, né? E é bastante gente, né? Eu tive essa percepção, eu passei aí e vi que era bem pouco, então... É, bem pouco. E essa questão também de arrombamento de casa, esse tipo de coisa, deve acontecer. Existem bairros aqui que o pessoal fala, olha, não aluga apartamento, casa ali não, que é um pouco mais esquisito e tal, mas assim... Pontual. É muito pontual, exato. Como eu acho que vai acabar tendo em toda a cidade, né? Sim. Vocês se sentem seguros aí, então, talvez até mais do que aqui. Sim. Muito. Sim. De uma forma geral, sim. E, por exemplo, uma coisa que surpreende aqui é os poucos dias que... Agora já está direto, mas quando faz o sol, a quantidade de crianças que você vê sozinha aqui andando de bike, sem risco nenhum, é muito grande, né? E até assim, logicamente, não estou comparando questão de violência, em Vancouver você vê menos por ser uma cidade grande, né? Então as crianças não saem ali do prédio delas e pegam uma bike e vão saindo em grupo juntos, né? Aqui o pessoal sai das casas, uns 8, 10 moleques que moram na mesma vizinhança, pega a bike e começa a rodar a cidade. Então eu achei isso bem, bem legal. Do jeito que você estava falando dos homeless na região, assim, me lembrou
Meu padrasto morava no interior do Paraná, né? Ele dizia que era fácil no interior do Paraná, você ia passando nas cidadezinhas, porque sempre tinha a delegacia, a igreja, o puteiro e o bêbado da cidade. Então você conhecia todo mundo pelo nome. Sim. Bem isso. Já que você falou então dessa parte de criança andando de bike e tudo mais, quer dizer que vocês acham que Quelônia é uma cidade assim, legal para a família, para ter filhos, para... Bastante. Ela é uma cidade que é nítido ver isso, sabe? É uma das coisas que mais encantou quando a gente chegou aqui, justamente ver essa liberdade da comunidade, o senso de comunidade daqui é muito bacana. A gente vê os vizinhos convidando os vizinhos para dentro da sua casa, sabe? Coisas que eu não via em cidade grande. Então, nem se compara por preço, por questão da educação aqui na cidade, tá? A qualidade do ensino aqui é muito bom. Então, a gente tem aqui a UBC, né? Temos um campus da UBC aqui dentro da cidade, um campus do Okanagan College. Então, a parte realmente educacional aqui é muito boa. Perfeito. Só um parênteses em relação a essa parte do senso de comunidade e na verdade, da forma mais friendly do pessoal, e aí, novamente, acho que é muito mais pelo porte da cidade do que qualquer outro motivo, né? É igual no Brasil, você vai para uma cidade grande e vai para uma cidade pequena, você se sente muito mais acolhido, via de regra, numa cidade menor. A gente tem um casal que a gente conheceu aqui de canadenses mais novos, cara dos seus 22, 23 anos de idade, a gente fez amizade na fila do restaurante para comer um ramen. Uma semana depois a gente estava tomando cerveja junto, passamos o Réveillon junto, já fomos para casa dos outros para fazer farra. Hoje mesmo eles mandaram mensagem para a gente, estamos indo lá para Downtown, vamos lá, tal. Então, assim, coisas que em Vancouver a gente passou 2 anos e meio, isso não aconteceu. Exato. A gente e aí, de novo, não por ser Vancouver, acho que por ser cidade maior. A gente encontrava os brasileiros, né? Mas fazer amizade Sim. com a gente aqui. Exato, e também os nossos vizinhos aqui, a gente já conheceu todo mundo aqui da Redondeza, tem um casal que a gente acabou tendo mais afinidade. Domingo passado eles vieram almoçar aqui na nossa casa, eles tinham um barco, já convidaram a gente para ir para o lago. Eu inclusive, estou cultivando essa amizade bem de perto, para aproveitar É engraçado, então, quando a gente conversou com o Marcelo, que estava morando, o Marcelo fez a mesma coisa, fez como vocês, né? Ele estava morando em Toronto e foi morar em Nova Scotia. Em Lunenburg. Lunenburg. E aí ele falou a mesma coisa, tipo, você chega assim e lá a cidade é bem menor que Kelowna, acho que é o quê? Um sexto da cidade. Bem menor. Lá é 8.000 habitantes, Pedro. 8? Esquece os seus. Não, é muito menos. É um bairro. É um bairro. Mas é tanto pequeno que ele dizia que ele entrava no bar, assim, todo mundo ficava olhando, assim, tipo, quem é esse cara? Mas isso acontece aqui. A gente às vezes vai para algum restaurante, todo Esses mundo menores. olha. Porque ele são restaurantes menores, eles estão acostumados em ver quem são as pessoas que estão sempre indo, né? São as mesmas pessoas sempre. Então a gente chegou em assim que a gente chegou aqui, a mulher olhou pra gente diferente, e fez: vocês estão aqui a passeio? Não, a gente acabou de chegar, é porque eu nunca tinha visto vocês por aqui. Sim. E um número bem interessante aqui de Kelowna, né, quando a gente fala de imigrante, é que 85% da população ela é canadense. Então, apenas 15% é de imigrante, sendo que as 3 primeiras nacionalidades são ingleses, alemães e americanos. Americanos vão para aí também? Americanos. Americanos, que legal. Porque esse vale do Okanagan Valley, ele se estende até os Estados Unidos, né? Vai até o Soils, que é a fronteira com os Estados Unidos. Legal. Leandro, você estava falando já que a cidade, em termos de transporte, a cidade é bem car dependent, né, cara? Não é assim muito... De uma forma geral, sim. Se você mora em Downtown, por exemplo, você não vai ter problema. Então, muita gente mora na região de Downtown, até regiões mais centrais. Rutland, que é uma outra área que vem inclusive, expandindo muito. O governo tem mudado o zoneamento para que single houses virem mais unidades, tem a possibilidade de construir mais unidades, então o bairro tem mudado muito, e esse bairro acaba tendo, eles mudaram nos últimos 2 anos a parte de transporte, então hoje tem, esqueci o nome agora, aquela parte onde fica o transporte vai todo para lá e de lá... O terminal. O terminal, perfeito.
E então, assim, dependendo do bairro, você não tem grandes problemas. Mas, por exemplo, onde a gente está, o ônibus ele vai passar aqui embaixo, a 600 metros na principal, lá embaixo, que a gente está na montanha, ele vai passar a cada 45 minutos. Então, você tem que ter um certo planejamento. Né? Não dá para sair em cima da hora, não. Ainda mais se você pegar o próximo ônibus, né? Exato. E o problema é que a cidade ela é muito espalhada e tem muitos bairros em desenvolvimento. Então, algumas regiões o ônibus não consegue chegar ainda. Não tem demanda para isso. Então, dependendo de onde você mora, realmente vai precisar do carro. Quando você fala em muito espalhada, assim, em termos de walking index, é um tipo... É sofrível? Dá para fazer? Não. Se, por exemplo, onde eu estou, esqueça o walking. Você vai para o parque, aqui perto, você vai fazer com a bike, aí você consegue ir, por exemplo, eu posso ir para o meu trabalho aqui, dá 8 km, eu vou de bike, não tem problema, tal. Mas, de uma forma geral, você fazer o seu dia a dia rodar, você vai fazer um mercado aqui, de jeito nenhum, você vai andar 3 km para chegar no mercado aqui, então, ele é mais ladeira. Você falou de bike, né? Bike aí assim, dá para viver de bike? Dá. De bike, sim. A cidade no verão. A menos 20 você não vai muito sair de bike, não. É mais difícil. Apesar que a gente conheceu a Raquel, que ela anda de bike o ano inteiro aqui. Por aqui tem também uns corajosos, assim. A prefeitura não dá um aviso assim, cuidado, temperatura muito frio, cuidado. Os cursos dessa região, não a região. Não. A prefeitura não faz isso. Eu já vi no site das prefeituras, quando eu estava em Toronto, como você se vestir adequadamente para você andar de bike no inverno. É isso que a prefeitura fala. Sim. Para andar de bike é justo. E que tal? Como se vestir adequadamente para não ser atacado por um urso, né, cara? Bota o sino, né? Putz. Eu já contei essa historinha do sininho uma outra vez, né, cara? Pra vocês verem que rolou. Tipo, há alguns anos, uma década atrás, o governo de BC disse para todo mundo, não, comece a andar com um cajadinho, com sininho, que isso afasta os ursos, etc. Aí começaram a achar urso preto, aí os bichos estavam mortos, abriu os caras, o que tinha na barriga dos bichos? O sininho. Porque o bicho começou a associar sininho, comida, vou seguir o sininho. Faz sentido. Nossa. Mas em relação à bike, a cidade é muito fácil para andar de bicicleta. Ela é bem bike friendly. Massa. Inclusive, comprei minha bike hoje. Legal. Só precisa aprender a andar. Cresci em condomínio fechado, né? Então, só sabia dar a volta no prédio. Beck, manda aí a próxima. Próxima. Tô perdido, peraí, deixa eu olhar pro script de novo aqui. Esta falou de transporte, falou de carro. Aqui diz assim, sabemos que não tem Uber em BC, né? Uhum. Qual a opção para quem não tem carro? Temos ônibus, tem a parte de bike compartilhada, aqui tem também, que é bem bacana. Então, só que tem um período, né? Fica ali só entre a primavera e o outono. Uhum. E agora chegou o Modo, há pouco tempo, aqui, que é o carro compartilhado. E né? tem um outro que está chegando, não me recordo o nome, não é nenhum dos grandes, é como se fosse uma outra startup dessa de share car, de car sharing. Não entendi? Não é o Lyft? Não lembro não, André, eu posso ver depois a notícia. Saiu a noticiazinha no jornal local daqui, é como se fosse uma startup daqui, e eles estão querendo entrar dentro compartilhamento desse de carro, né? Compartilhamento de carro. E acho que são as opções. E tem táxi. Táxi. O que é táxi? Um ponto. Diga. Ainda sobre transporte, que é interessante, que remete ao custo da cidade. O seguro aqui ele é bem mais barato do que em Vancouver. Sim. E combustível também. E combustível em torno de 10, 12 centavos mais barato também. Quanto tá o litro hoje? Aqui deve dar 1,34. 1,34.
Quer dizer que... Peraí, quanto tá a gasolina em Vancouver, dona Andréa? 1,54 ontem, mas já andou chegando a 1,64 esses dias. Não, eu perguntei o preço da gasolina, não o tamanho da Coca-Cola. Então, o governo aqui, a prefeitura, parece, o Metro Vancouver, eles estão querendo, parece que até reduziu o imposto sobre o combustível para gasolina que não ir num preço tão alto, porque tá absurdo. Daqui a pouco vai ser mais barato colocar Fantaúva no carro, que é mais em conta, entendeu? E atômico. Verdade. Daqui a pouco chega nesse ponto. Tá quase lá. Uma coisa que vocês falaram assim, o que o Lelê falou que não é walking distance, né? Eu catei o carro quando eu estava lá, fui num dos pontos mais longe que eu queria subir, lá no topo, lá numa montanha, para olhar a cidade assim de volta, mas era ainda assim, residência, né? E foram 20 minutos até downtown, assim, andando tranquilo. Então, realmente, não é uma distância assim que dá para você falar, vou a pé. Não. Se você resolve morar afastado, é longe mesmo, entendeu? Exato. É longe. E a cidade ela é bem interessante, assim, porque você vê em downtown uma plantação de maçã, em terrenos, assim, caríssimos, e você vê plantação de maçã, vinícolas, um rancho, cavalo. Tem plantação de maçã no centro da cidade. Em regiões próximas do centro. E aí você vê também regiões afastadas, malls, shoppings gigantescos, né? Aquele bem estilo americano, totalmente aberto. Gigantescos para uma cidade de 190 mil habitantes. Gigantesco. Com Walmart, com Superstore, com Home Sales, Winners. Mas isso é verdade. Como a cidade ela é espalhada, vem sendo desenvolvido muitas communities, né, mais afastado, e aí para aquelas pessoas não terem que realmente para qualquer pequena coisa ter que estar vindo à cidade de Kelowna, no downtown mesmo, eles ali mesmo eles vão construindo esses shoppings, e alguns deles, o West Kelowna, a cidade tem tudo lá, é totalmente independente de Kelowna, você não sai para lá para nada. Bem bacana isso. Interessante. Temos de grana, vamos falar do Faz Me Here, né? Porque afinal de contas, ninguém aqui, até onde eu sei, ninguém ganhou na loto. Né, Andréia? Berg? Alguém ganhou na loto? Ninguém me falou? Não, foi um cara de Ontário, ganhou 55 milhões esse aí. Droga, e não fui eu. Joguei, mas não deu certo, não. Droga. Então. Falando sobre grana, né? Vamos falar sobre emprego. Você sabia que se eu tivesse ganho, né? Eu te pagar a tua casa, já te prometi isso. Né? Falando em grana, a gente sabe que, tipo, Graciela, você falou que já saiu de Vancouver com um emprego definido em Kelowna, né? Sim. Eu vou soltar essa bomba para vocês dois. Qual a área de vocês? Eu sei que tu trabalha em turismo, eu vou te deixar falar primeiro, mas eu tô curioso para saber o que o Leandro faz também. Eu trabalho na parte de... Desculpa. O que ele fez também, que você falou que ele passou por todo o processo de procurar emprego, de fazer essas coisas todas. Então conta essa experiência e dá uma coisa para nós aí. Eu trabalho na parte educacional, né? Então no Brasil eu já trabalhava com isso aí há 6 anos, em gestão de escola de inglês. E aqui eu trabalho com essa parte de consultoria educacional, intercâmbio, trazendo os alunos aqui para o Canadá. E, na verdade, ela veio para cá ainda pela empresa lá de Vancouver. Sim. Né, e veio para cá como uma forma de desenvolver o mercado daqui. Em relação à minha situação, eu, na verdade, estou mudando a carreira. Eu sou engenheiro civil no Brasil. E aqui eu acabei enveredando para a área de finanças, contabilidade. É o que eu estudo. E já trabalho há 1 ano e meio na área. Estava trabalhando em Vancouver, pedi para sair para vir para cá. E cheguei aqui em dezembro, comecei a aplicar iníciozinho de janeiro e eu comecei a trabalhar em fevereiro. Então, assim, eu não senti muita dificuldade nesse sentido. Eu acho que foi relativamente rápido para já entrar na área de novo. Mas o que a gente ouve falar é que existe uma dificuldade realmente na cidade quando você não tem a primeira experiência, que acho que é uma coisa meio que existe em todo o Canadá. Mas para quem que está aqui pela primeira vez, alegam que acha que aqui é um pouco mais fechado. Fechado como?
no sentido de se você é de fora e não tem experiência canadense, aqui é mais difícil você conseguir. Eles não são tão acostumados a receber pessoas do mundo inteiro, como uma Vancouver, por exemplo. Né? Então, ele já vê lá um nomezinho Graciele, ele já sabe que não é canadense, e talvez não me chame pelo nome por suspeitar que eu não seja daqui. Então, assim, são comentários. Que a gente não tem como se certificar que de fato existe, mas o que faz um pouco de sentido. Porque eu vou dar um exemplo para o meu college, por exemplo. Eu sinto o college daqui, a velocidade da aula muito maior, muito mais intensa do que em Vancouver. Porque em Vancouver os professores estão acostumados com alunos internacionais. Na minha sala aqui só sou eu e mais 2 de 30, 35 alunos em geral na turma. Então o pace da aula é outro. Então, assim, você vê nitidamente que os professores não estão acostumados a lidar com os alunos internacionais. Exatamente. Inclusive, tiveram brasileiros aqui que eles fizeram palestras sobre o Brasil, sobre cultura internacional, e aí acabou ajudando outras culturas também a promoverem dentro do college, por questões de empregabilidade, né, de aceitação, porque eles não estão acostumados com alunos internacionais. Você falou 15% só de imigração, é pouco, né? Exato. Mas de uma forma geral, na minha experiência, eu apliquei, não sei não, eu devo ter aplicado para uns 20. Fui chamado para 2 e um deles eu acabei, para entrevista, né? E aí um deles eu acabei ingressando e eles nem, na verdade, entraram em contato com minha empresa de Vancouver. Eles não buscaram referência, simplesmente na entrevista já passou. Tive 3 entrevistas no processo e fui contratado. Então, não senti muita diferença não para Vancouver, não. Experiência própria, né? E o que a gente vê muito dos brasileiros que chegam aqui, né, procurando o primeiro emprego, então eles acabam indo muito para essa parte hoteleira, porque aqui é muito forte a parte de turismo. E também tem um supermercado aqui, que é o Independente, que tem o dono, Peter, ele é super famoso, porque ele ama brasileiros, tem uma seção de comidas braileiras, e ele ama empregar brasileiros. Então, quem está vindo para Kelowna, já deixa o currículo lá. A chance de ser contratado é muito alta. Bem alta. Deve ter hoje uns 12 a 15 brasileiros lá. Porra, caraca, sério? Sério, ele é bem conhecido. Vou resumir lá, a primeira coisa lá nos highlights, Brazilian. Exato. Bem isso. For new opportunity. Bem isso. E ele é canadense mesmo, o Peter, mas ele gosta mesmo. Falando já que está todo mundo trabalhando aí, e vocês trabalharam aqui, se bem que a Gra está trabalhando no mesmo emprego, mesma empresa, né? Sim. Mas como que fica a questão de salários, assim? O que vocês sentiram? Não só, assim, necessariamente comparado com Vancouver, mas como que vocês percebem que os salários pagos aí são, assim, compatíveis com a realidade, assim, com a realidade de custo de vida da região, se as pessoas vivem bem, como é que é? Daí é o que a gente percebeu aqui com relação ao valor de salário, né? Então, se você tem uma posição e essa mesma posição em Vancouver, aqui vai pagar um pouco menos. Então, a gente tem sentido isso. Mas, como o custo de vida aqui é bem mais baixo, então acaba compensando no final, sabe? Então... E aí eu vou abrir um parênteses que eu acho que depende um pouco da função. Por exemplo, se você for olhar várias vagas na área de maintenance, manager, gerente de manutenção, você vai ter aqui vários pontos de salários que compatíveis, né? Bem compatíveis com os de Vancouver. A região ali, né, da mainland. E aí, se você vai para algumas outras áreas, aí eu acho que dá uma baixada um pouquinho. Então, você vai para uma área que você acaba tendo mais pessoas dentro de uma área, por exemplo, uma área mais administrativa e tal, aí eu acho que sim, você vai acabar recebendo um pouquinho menos aqui do que você receberia em Vancouver. Mas dependendo de áreas, como essa de gerente de manutenção, é uma área que eles têm uma deficiência muito, muito grande aqui. Então, acaba que eles pagam tão bem quanto em Vancouver. A parte de trades, por exemplo, a parte de engenharia em geral,
você tem várias vagas aqui com salários muito compatíveis a Vancouver, porque eles precisam, né? Logicamente, não vai ter o mesmo número de vagas que você tem em Vancouver, mas quando tem a vaga, acaba sendo um salário compatível. E tem menos gente disputando a vaga também, né? Então, também. Esse negócio sempre de ter muita vaga, pouca vaga, depende muito de quantas pessoas estão aplicando também, né? É muito curiosidade, quando você fala assim, é um pouco mais baixo, é porque uma pagava 60 mil, vai pagar 40, ou vai pagar tipo 57, vai pagar 55, vai pagar... Eu diria que um pagava 60, que vai pagar 55, 54. Exato. Não é tanta diferença. Não. Eu diria 10%. O custo de vida bem mais baixo, ele vai compensar... Ele acaba compensando. Enormemente. Sim. Vai, compensa. Eu acho que aqui você tem um balanço mais adequado. Uhum. Ainda considerando que o custo de moradia aí é bem menor do que Vancouver, né? Então, assim, Exato. O aluguel principalmente, 40%. Se você está ganhando 10% a menos por mês, mas você está pagando 40% menos de aluguel, você já está no lucro de 30%. Porque é o maior gasto de um orçamento mensal, então tipo, você só ali você já tirou, né? Uhum. Ainda falando, vocês falaram de imigrante e tal, do cara aí que é dono do restaurante, que emprega tudo quanto é brasileiro. Mas, em termos de conseguir emprego sem você falar muito inglês, vocês ouviram falar alguma coisa? Seria justamente nessa parte do turismo, né, de atendimento ali, restaurante, supermercado, cozinha. Exato, né? Mas é possível sim. Eu acho que esses empregos, esses primeiros empregos que a gente... Entry level. De entry level que a gente precisa para fazer entrar dólar, né? Na conta, eu acho que você, de certa maneira, você encontra aqui como você vai encontrar em cidades grandes. Sim. Tem vários mercados pequenos, várias lojas de conveniência pequena, vários restaurantes para você trabalhar na cozinha, que você não precisa tanto do inglês. Então, essa parte de entry level, eu acho que tem. Eu acho que a questão de empregabilidade aqui é muito para aquela pessoa que tem um horizonte de tipo, eu quero construir uma carreira realmente para ir galgando mesmo dentro de uma grande empresa e chegar a um nível realmente gerencial mais elevado. Aí sim, você vai ter uma dificuldade aqui, porque você não vai ter tantas grandes empresas aqui. Então, você vai ter aqui uma indústria que é muito forte, que é a Sunripe, você vai ter uma ou outra construtora maiorzinha atuando aqui, mas de uma forma geral, são muitos negócios que eram pequenos, foram expandindo, hoje tem um porte bom, fatura em casos de milhões e tal, mas ainda assim não é uma empresa que vai comportar várias pessoas crescendo, virando diretores dentro de uma companhia, entendeu? Uhum. Então, o que a gente vê muito é muita gente que se formou na UBC aqui em engenharia, aí essas pessoas migram para ir buscar uma carreira de maior nível fora. Mas, assim, dá para dizer, então, que o grosso do mercado da indústria da região é turismo mesmo. Então, aqui a parte de turismo ela é muito forte, ele acaba aí triplicando a demanda no verão. Uhum. Mas aqui dentro, né, na região do Okanagan, tem indústria das vinícolas, né, que são mais de 300 na região do Okanagan. Tem a parte do golfe, são quase 20 campos de golfe aqui. E aí a gente entra para as indústrias, né? A indústria de tabaco, aqui tem 2 indústrias localizadas aqui, tem a indústria do suco, que é essa Sunripe, a fábrica é aqui, a madeireira, então tem uma madeireira aqui muito conhecida, e a parte de tecnologia, né? Porque uma dos goals da cidade, ela é ultrapassar Victoria, né? Em número de habitantes e tudo. Da região metropolitana. Da região metropolitana. Então, ela vem investindo muito nessa parte tecnológica. Então, é um boom que está acontecendo. São quase 700 empresas tecnológicas aqui na região. Caraca. E aí, um parênteses em relação a isso, é que tem várias reportagens de 2018 tratando Kelowna como o novo hub da área tecnologia do Canadá. Um dos motivos desse, que vem fortalecendo essa posição, é a UBC, que vem trazendo, né, estudantes de alto nível, curso de alto nível para cá, e aí o baixo custo de estabelecimento das empresas. Então, tem muitas empresas migrando de cidades como Calgary, migrando de Vancouver para cá, porque fica muito mais fácil ela se estabelecer aqui por questão de custo,
E ela está com os resorts com os alunos aqui do lado, né? Já dentro do campus da UBC. Então, isso tem crescido muito o mercado de tecnologia daqui. Exato, e está sendo também um atrativo para quem é da área de tecnologia, né? Porque é sempre mais difícil encontrar quem é dessa área. Então, o custo da cidade e o clima são coisas que estão trazendo realmente os profissionais aqui para a região. A cidade... E outra indústria... Diga. Para finalizar, outra indústria fortíssima aqui, assim, dos últimos anos para cá, é a área de construção civil. Ah, sim. Tem empregado muita gente, muitos empreendimentos grandes aqui. Logicamente está com essa questão da construção civil aí geral, dando uma balançada, mas eu, inclusive, no meu cenário, eu acho que aqui vai sofrer bem menos do que mercados como, por exemplo, Vancouver, Toronto, até porque eles já estavam lá num preço já bem esticado, né? Puxando a sardinha para o meu lado, assim, eu ia perguntar em relação à área de tecnologia. Você sabe se tem algum plano, ou se já existe hoje um campo industrial tecnológico dentro da cidade, assim, tipo, que favoreça atrair essas empresas, ou por enquanto o incentivo tá só no ramo fiscal, assim, para as empresas? Difícil, porque não é a área da gente, mas eu acredito que já exista, sim, algo mais já encaminhado. Eu estou falando isso porque, assim, dentro do meu curso, eu tenho uma disciplina que é nessa área de tecnologia, e a minha professora, ela é muito engajada nessa parte. E aí eu comentei com ela que eu tinha visto essa reportagem, tal, e aí ela disse que sim, que nos últimos 2, 3 anos aí, na verdade ela falou até nos últimos 6 anos, tem tido um incentivo por parte da cidade e investir muito nessa área de tecnologia, dar vários apoios no sentido de, por exemplo, eventos de networking e nesses questões de incentivos para trazer esses profissionais para cá, porque é uma área que eles sabem que tem potencial, né? Então, assim, mas eu não saberia ser mais específico dentro, em detalhes não, mas acredito que tenha. Entendi. Vamos trocar de área agora, vamos falar um pouco da parte de estudo. Vocês falaram da UBC e tal, do College de Kelowna, mas, assim, voltando dessa mais, assim, em termos de, se vocês têm como falar, de creche, de escola primária, de escola secundária, de college, o que tem por aí? É fácil acesso? O que vocês viram por aí em relação a isso? Então, a gente não tem filho, né? Então... Se vocês têm como falar, Pois é, então nunca usamos o serviço. A gente vai falar pelo que a gente ouve dos outros. Beleza. Então, é muito parecido, né, com Vancouver, essa questão de educacional, né? Então, é por bairro, tem muitas escolas francesas aqui também, a gente já passeou bastantes bairros aí, se vê com ótimas estruturas, né? A questão do daycare fica aí, em média, entre 800 a 1.200, né, o mês, 5 dias. Então, vai depender da idade, da localização, a estrutura do daycare. Não sei a questão da fila, né, que eu sei que em Vancouver é bem competitivo. Mas não há, pelo que a gente acompanha ali no Facebook, né, das pessoas conversando e comentando, eu acho que não está nem perto do problema que se tem em Vancouver. Algum ponto interessante que acho que foi uma corretora que a gente conheceu e estava conversando, e ela dizendo que nas escolas daqui você tem várias opções já realmente faz parte do município, do programa escolar deles, tem 5 línguas que eles ensinam dentro das escolas. 5? Japonês, eu não sei se eu vou lembrar as 5, mas japonês, francês, espanhol, você lembra os outros dois? Não lembro. E mais 2 idiomas que você, alemão, acredito, e mais algum outro idioma que ele falar que você tinha a opção de escolher. O inglês é opcional. O inglês não está na lista das 5, eu achei que era inglês e mais acho que não, né? Acredito que o inglês já seja... Mas, enfim, E assim, no geral, eu acho que a questão de qualidade vai depender do bairro, né? Vai ter um bairro que ele é mais conhecido pela melhor qualidade, outro que menos, mas em termos de estruturas, todas elas que a gente passeou aqui rodando os bairros, tem ótima estrutura.
Não tem aquela invasão de chinês como tem lá em Vancouver? Não. Olha! Que é Então, japonês. mandarim não é a quinta língua, então. Não. O Não. que japonês vai fazer aí? Me explica um negócio desse. Tem muito japonês. Principalmente estudante ali que faz o cursinho de inglês e vai embora. Então tem muito estudante japonês. Ah, rapaz, isso explica muita coisa. Eu estava vendo, uma das coisas que eu descobri sobre a cidade é que vocês têm uma cidade irmã no Japão, né? Que é... Ai, meu Deus, qual é o nome da cidade? Whatever. Eu acho que é Kasugai. Whatever. Eu não lembro. Mas geralmente esse lance de cidades irmãs, ele tem uns esquemas assim de você atrair a pessoa, o pessoal para poder estudar no canto, né? Sim. Novidade pra gente. Estou espantado, japoneses na cidade. Mas falando de escola ainda, e o college? Você está fazendo qual college aí, Leandro? E quais são as opções? Eu estou no Okanagan College, é um college público daqui. Fiquei surpreso com a qualidade dos professores. É aquela coisa, né? A gente vem de uma cidade maior para uma cidade menor, a gente sempre vem achando que você vai ter uma qualidade talvez inferior. E eu, na verdade, acho que a qualidade... Acho não. Na minha opinião, a qualidade é relativamente acima do... Opa! Relativamente acima da qualidade que eu tinha na de Vancouver. Opções, acho que de público, a Graciela pode me confirmar, mas acho que só tem essa, né? De college, de college. Sim. Mas aí tem os privados, né? Tem Van West College, tem Spratt College, e aí vem o público que é o Okanagan College, e tem também a UBC, que acaba vindo mais para o pessoal que quer fazer bacharelado, mestrado, doutorado, parte de pesquisa. Aí vem para a UBC, que tem um campus aqui também sensacional. O Okanagan College, ele é muito forte nessa parte de business, né? Então, o pessoal que quer a parte de contabilidade, né? Business em geral. Trade é fortíssimo. Então, ele tem um campus aqui, ele é muito forte na parte de automobilística e de aviação. Então, eles são bem conhecidos, ganham prêmios aí pelo Canadá. É um college bem bacana. A UBC pode falar. Que são oferecidos aí são as mesmas áreas daqui ou são totalmente diferentes? Como é que é? São as mesmas dela, só que acaba não tendo tanto braço, né? Então, em business ele não vai ter tanta ramificação, mas ele é bem completo. Fala, Lê. Muito bom. Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Fala aí do laser, Massaro, fala aí. Vamos falar do laser. Essa piadinha tá ficando cretina. Tá ficando? Nossa, você é bem... Ela tem data de validade. Enquanto houver quinta série, tudo isso está permitido. Então, o que dá... É até difícil de começar a falar, assim, mas eu sei que tem muita opção na região, mas dividido em... Vamos falar do inverno. Vocês chegaram em inverno aí. O que dá para fazer para se manter ativos, manter ocupados e se divertir na região? Não vou falar de verão, porque a gente sabe que tem muita opção por aí. Mas o que dá para fazer no inverno? Aqui, né, tem as estações de esqui, né, as estações de inverno, que são os resorts. Então tem o Big White, fica 40 minutos daqui. Ele é o terceiro maior da província, então tem 119 pistas. Ele é gigantesco. 119 pistas? 119 pistas. Aqui para ir. Ele é muito bom. Não existe neve fake, né? A qualidade da neve é muito boa. Sensacional. Como aqui tem um clima muito seco, né? Então a neve ela passa a ter uma qualidade excelente. Ainda está nevando lá. A gente está planejando ir esta semana. Viu, Berg? Tá nevando lá ainda. Você não precisa ficar... Na montanha. Lá em cima. E aí tem outras estações também aqui ao redor, né, da cidade. Então, quando a gente fala de neve, frio, então são esportes de inverno, né? Então, tem muitas montanhas. Então, o pessoal faz muito snowshoeing aqui pelas montanhas, que é muito bacana para ver o lago congelado, tudo isso. Então, tem muitos lagos pequenos espalhados pela cidade que congelam, então tem, né, vira patim, pista de patinação, esse tipo de coisa.
E são os lugares fechados, né? Restaurantes, shopping, bares, enfim. E aí tem umas communities bem grandes aqui. Center. Tem um parque aquático. Coberto aqui, que para o porte da cidade ele acaba sendo bem grande. Então muitas pessoas vão para lá para final de semana. E restaurantes em geral. Tem um shopping relativamente bom, fechado. Que as grandes lojas e marcas também estão lá. Então não é uma Vancouver nem uma Toronto, não, mas você acaba tendo boas coisas para se fazer durante o inverno. E o inverno aqui não é tão longo, né? Exato. Isso é um grande diferencial. E também não é tão frio, né? Você consegue andar aí fora. Sim. E não venta tanto, né? Eu acho que a questão do vento faz uma grande diferença. E aqui não venta tanto. Tá mais tranquilo. E quando vocês ficam entediados desse monte de coisa bacana, assim, o que vocês fazem? Chega assim, vou fazer contabilidade? Olha que sacanagem. É uma boa forma de ficar ocupado. A gente sobe para a montanha. Então, é uma das coisas que realmente a gente parou para pensar. Temos que fazer o nosso inverno produtivo, né? Feliz. Sim. Então, vamos aprender um esporte de inverno. É a oportunidade que a gente tem aqui também. Então, a gente sempre sobe para a montanha. Sempre. A nossa praia do inverno deu sábado, domingo, a gente tá lá em cima. Bacana. Que chato, né, cara? E aí, quando chega verão também, as opções não acabam, porque esse lago aí dá para fazer windsurf, né? Bem conhecido, a parte de barcos. Kitesurf. Windsurf também? Então, tá. Caiaque, pedal. Então, assim, é muito esporte aquático, esporte externo. Oh, meu Deus. Esse lago aí, eu tive lá no Waterfront. O parque que tem ali é lindo. Ali é uma região assim, muito gostosa de você andar, de passear, de só ficar ali, assim, de frente para o lago. É muito bonito. E as montanhas, você sempre está vendo as montanhas, né? No verão não falta atividade, né? Tanto é que ela é um polo de férias dos canadenses, né? Exato. Salvo engano, acho que 2 milhões de pessoas vieram aqui no ano passado e até 2022 eles estão com a estimativa de chegar a 3,5 milhões. Assim, grande percentual disso é no verão, onde a cidade fica, em média, 3 vezes a população de junho a agosto. Né? Então, é loucura. Tem uma demanda muito grande. Exato. E aí, a parte turística, a gente recebe, né, turistas de Calgary, de Saskatchewan, de pra cá, Saskatchewan, e muitos americanos também. 85% dos turistas que vêm para cá são locais, são domésticos, de outras regiões do Canadá. 10% é americano e 5% é o resto do mundo. Caraca, que massa. E aqui tem um aeroporto internacional, então liga... Ponto positivo. Exato, liga assim, as cidades do Canadá, né, as principais, e também Las Vegas, México, voo direto, então... tem muita coisa. Você não precisa ir para Vancouver para sair, né? Não. Inclusive, aqui a gente descobriu isso, porque todos os canadenses que a gente conhece aqui, eles vão para o México pelo menos umas 6 vezes no ano. Nossa! Aí a gente descobriu que é porque tem um voo direto. Então, tem um voo direto para umas 4 cidades do México. Então, cada vez eles vão para uma cidade diferente e voltem lá. Você tá de brincadeira. Caraca. Coisa boa. Massaro, agora com esse negócio de programa de entrevistas sobre as cidades, ele cada vez... Está procurando o próximo destino. As verdadeiras pérolas, as verdadeiras pérolas canadenses, é o que a gente está querendo trazer para cá. A Massaro, ele fica assim, meu Deus, cada hora não sei onde eu vou, eu quero me mudar para tudo que é lugar. Venha para cá fazer um intercâmbio. Agora ele quer ir para lá, para Kelowna. Eu só quero ficar viajando, eu não quero mais nada, eu quero passar 6 meses em cada lugar. É uma boa estratégia. É por isso que eu estou esperando a 649, né? Falando nisso, será que... Não, daqui a pouco eu vejo isso. Tá, vamos encaminhando para o final do programa.
Então, 3 perguntinhas básicas que a gente faz para vocês a primeira é em relação à Associação de Brasileiro, ou Associação de Ajuda a Imigrante. Vocês já falaram que a população de imigrante aí não é muito grande, né? É menos de 15% por aí. Tem alguma associação ou algum órgão que ajuda a integração de imigrantes ou recém-chegados no país? Assim? Falando de brasileiro, né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente conheceu alguns brasileiros que estão aqui há 10, 15, 20 anos na cidade de Kelowna. Então, eles estão tentando montar uma associação brasileira para dar todo esse suporte para a questão da cultura, promoção da cultura. Então, é um projeto. Então, quem quiser vir para Kelowna e montar isso daí junto com eles estão encaminhando para isso, mas ainda não tem nada formado. Oficializado, não. Exato. E aí tem alguns grupos. Ao mesmo tempo, a gente conheceu um outro grupo também com 15 anos aqui, acho que esse pessoal até é mais antigo, e aí eles estão sempre... Opa! Caiu. Opa! Eles caíram agora? Dá uma pausa, Márcia. Então, em termos de associação de brasileiro ou então de ajuda imigrante, como é que está em Kelowna? O que a gente espera encontrar? Então, falando de brasileiros, né, tem um bom grupo de brasileiros que já moram aqui há bom tempo, já 10, 20 anos. Então, eles estão aí tentando montar essa associação de brasileiros, estão vendo essa necessidade, está vendo o crescimento da população brasileira aqui na cidade, para dar esse apoio, para a manutenção da cultura brasileira aqui na cidade. Então, eles estão correndo aí atrás disso. Então, quem quiser vir aqui para Kelowna, participar dessa associação, né, é um ótimo projeto. E tem muita gente aqui, uma coisa que surpreendeu, que a gente acabou conhecendo, são essas pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na cidade. A gente não conheceu ninguém assim em Vancouver. E isso assim, não é um casal nem 2, tem uns 15, 20 casais que a gente já conheceu. E tem 2 pontos interessantes aí. A gente conheceu 2 grupos. Esse grupo que realmente está querendo oficializar a associação em si. Tem um outro grupo que eles não trabalham na linha de oficializar uma associação, mas eles têm um grupo bem já antigo, de pessoas realmente que moram há 15, 20 anos aqui, e logicamente você vai acabar conhecendo e eles acabam se ajudando de uma forma natural, né? Então, você precisa de um médico de família, a pessoa vai lá e indica para você e tal. Então, não existe uma organização nesse sentido de, o newcomer chegou, vamos aqui ajudar ele, mas acaba existindo esse contato de uma certa maneira que você, pelo Facebook ali, que tem alguns canais daqui, grupos daqui, você acaba conseguindo essa ajuda de uma forma relativamente fácil. Sim. E existe também, né, os centros comunitários, que tem aula de inglês gratuita ali uma vez por semana, voluntários que ajudam, a parte de psicólogos, isso para a comunidade em geral. Bacana. Esses são os serviços do governo, né? Exato. Um parêntese sobre Kelowna, acho que é importante, acho que vale a pena ressaltar, é uma facilidade que eu vejo de se abrir negócios. Logicamente, você tem isso no país inteiro, acho que o Canadá, como um todo, tem uma certa facilidade para isso, mas o fato de ser uma cidade pequena, mas com um boom econômico muito forte, acaba abrindo um leque muito bom para se abrir negócios, seja ele na área de serviço, enfim. Inclusive, tem vários não, mas tem, pelo menos que eu já conheço aqui, 2, 3 brasileiros que já têm negócios aqui já há bastante tempo, um na área de restaurante, um na área de serviço de construção civil, o outro na área de turismo, inclusive, tem uma das empresas grandes, inclusive, de turismo aqui de um brasileiro. Então, há uma facilidade relativa aqui para negócios focados na indústria local, né? Não necessariamente para serviços, para trazer brasileiros e tal. Então, realmente você abrir um negócio voltado para a economia local mesmo. É que você tinha falado assim que quando você estava falando dos empregos, você falou assim, às vezes para quem quer seguir carreira, a pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade de crescer aqui porque não tem muitas empresas grandes, né? Perfeito. Mas
A pessoa pode abrir a própria empresa, Sim. né? Exatamente. Teve acho que ele é mexicano, e ele, inclusive, eu não o conheci, na verdade, mas eu conheci com outro brasileiro, ele comentou isso, que esse mexicano que já está aqui há 15, 20 anos, ele falou, o caminho aqui é o seguinte, consegue ter os primeiros empregos, aprende como funciona a economia, tal, e abre teu negócio, que tem uma mega facilidade e você vai conseguir alcançar um patamar de salário numa cidade que tem um custo baixo, e isso vai lhe dar uma qualidade de vida muito grande. Que genial, genial. Agora, eu sei que vocês estão há muito pouco tempo aí, mas eu vou fazer essa pergunta de qualquer jeito. O que vocês não gostam de Kelowna? Tem uma coisa? Gri. Já deu tempo de perceber alguma coisa assim? Isso aqui é chato. Se não fosse assim, melhor. Se eu precisasse de ônibus, seria uma coisa chata, sabe? A questão de ser bem distante, assim, a questão eu vou morar longe onde eu moro, relativamente, eu estou a 20 minutos do centro, mas teria esse dificultador, vamos falar assim. Mas, fora isso, eu sou uma apaixonada pela cidade. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu disse, meu Deus, isso é lindo. Foi paixão à primeira vista. Comigo não foi, não, mas com a cidade foi. Eu falei que ia ter cotovelada. Ainda ia rolar até o final. Então, gente, a gente foi estar aí e Yumi, ela gostou tanto, minha filha, ela não queria vir embora. Não, dá pra cá, eu não quero ir embora, eu gostei tanto. E as crianças adoraram. É muito legal. Muito encantador. E a facilidade de você ir e vir aqui de outras cidades próximas é muito grande, e as estradas são lindas, que todas elas são beirando o lago, né? O lago é gigante, né? Como o Gra falou, acho que tem 135 quilômetros de percurso, né? Então você vai beirando o lago o tempo todo, você sobe, aí desce, você está descendo de frente para aquele lagão. Então são bichos muito bonitos, você tem várias praias de lago, né? Mas de qualidade absurda, assim. Então é uma cidade muito, muito encantadora para você viver. Não tem trânsito, o trânsito é ridículo, e tem muitas vias que você consegue escapar do trânsito na hora que você está com a principal um pouco mais cheia. Então, assim, eu digo porque hoje a gente já roda dentro da cidade nos horários de rush, né? Então, assim, não existe trânsito aqui. Então, é muito bom a cidade, de qualidade de vida. Se você tiver o seu carro ali, você não sente dificuldade em nada. Massa. Grazi, eu vou te deixar falar no final, porque afinal de contas, como a gente conversou no programa inteiro, você foi para Kelowna já com emprego, que você falou que tá trabalhando na área educacional, e você tem o seu negócio agora, né? Você está trabalhando em cima disso. E eu vou te deixar falar, te apresentar oficialmente o que é o Canada Journal e o que você entra nessa história. Obrigada. A Canada Journal é uma empresa japonesa, tá? Mas localizada em Vancouver. Então, nós começamos com o mercado japonês, tá? Então, há 37 anos no mercado já. Temos parceria com mais de 100 instituições aqui em todo o país. E aí, há 5 anos, entramos para o mercado brasileiro. E aí, a gente faz todo esse atendimento, entender o que o aluno quer, todo esse projeto de vir para o Canadá. Então, a gente faz plantando ali aquela sementinha, entendendo o perfil, qual o perfil dele, não, é Vancouver, não é Ottawa, não é Kelowna, sabe, vem para cá. Então a gente faz todo esse suporte para ele, questão de carreira, de empregabilidade. Então é muito interessante entender o que eles estão buscando para ajudar nesse projeto, né? A gente já passou por isso, a gente sabe disso. Então, para Kelowna especialmente, né, nós estamos aqui. Então, manda um e-mail para mim, eu teria o maior prazer de sabe? Tô chegando, Graciele, o que é que eu faço? Vamos tomar um café. Eu tô de portas abertas para tirar dúvidas sobre a cidade, tá? Para ajudar aí todos os ouvintes, né, de vocês. Então, manda um e-mailzinho para mim que a gente vai conversar. Então, como é que as pessoas podem te encontrar? Agora passa as tuas coordenadas. O site tá bom. canadajournal.com.br e o meu e-mail contato@canadajournal.com. Você é daquelas também que dá o WhatsApp para contato para as pessoas também?
Eu não consigo. Eu já tentei, mas eu fico sem vida. É o dia inteiro apitando, eu não faço mais nada senão ficar no WhatsApp. Eu compartilho a sua dor, eu sei exatamente. É muito difícil. Então eu fico no Skype. Eu sou dinossauro, eu fico lá no Skype. Faz bem, faz bem. Eu sou mais velho ainda, eu prefiro que escreva um e-mail mesmo. Eu pensei que você queria o snail mail, aquele que vem pelo correio, Benji. Eu prefiro, se vocês quiserem escrever uma carta para mim, é o maior prazer de escrever de volta. Manuscrito. Manuscrito. À mão, e ainda assim, caneta tinteiro para terminar. Mas que legal, então agora eu entendi por que o site, quando eu entrei lá no canadajournal.com, eu caí no site japonês. E aí a empresa realmente é japonesa. É japonesa. E aí nós temos um .com.br com jeitinho brasileiro. Legal, show de bola. Eu bem falei para André, falei assim, André, você tem certeza? Isso aqui tá tudo em japonês, cara. Daí, o bom é que ele nem precisou de tradutor, porque ele sabia ler. Eu não. Pois é. Verdade. Então é isso, pessoas. Temos um programa, finalmente. Temos um show de programa. Programa fantástico. Queria agradecer. Obrigada. Grace e Leandro, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, meus queridos. Foi um prazer enorme. E quando quiserem visitar, manda um alô pra gente que as portas estão abertas. Eu preciso realmente começar a ganhar naquela loteria para poder visitar. Se você quiser correr da neve aí, Berg, dá tempo ainda. Dá sim, com certeza. Eu tô achando que o meu primeiro e-mail a receber vai ser de vocês. Opa! Pessoas, a gente quer agradecer muito a audiência de vocês, a participação de vocês também. Espero que vocês estejam gostando dessa série que a gente está fazendo. Para a gente está sendo um prazer fantástico. Para mim, eu posso falar que está sendo genial conhecer esse monte de gente. A gente espera que vocês também possam compartilhar isso daqui. Se você gostou do programa, se você gosta do trabalho que está fazendo, não se esqueça de indicar para as outras pessoas. Se você nos escuta pelo iTunes, não se esqueça de colocar lá as 5 estrelinhas, dá um rate positivo, dedinho para cima. E indique também o Podeixar para outras pessoas, porque a podosfera cresce de boca em boca. É a melhor maneira de crescer. Se quiserem entrar em contato com a gente, já sabe, redes sociais, a gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, tudo como Canadá Agora. Se você não está nos assistindo pelo YouTube, a gente tem o youtube.com/Canadá Agora, onde estão todos os podcasts que a gente está produzindo nesta nova fase. Então você consegue ver os vídeos, consegue ver nossas carinhas bonitas aqui aparecendo. E se você não conhece o nosso podcast, quer descobrir essa mídia maravilhosa, você encontra a gente nos principais agregadores de podcast. A gente está no Google Podcasts, está no Podbean, está no Anchor, está no Spotify. Você consegue escutar a gente em todos esses lugares. Escute, dê um rate positivo e compartilhe. E claro, como eu sou um dinossauro, se você quiser continuar escrevendo para a gente, escreva para contato@canadagora.com e a gente responde. Um dia a gente responde. Isso daí. Chega, pessoas, acabou, chega, agora vamos todo mundo para casa. Para vocês que estão terminando de assistir agora, tenham uma excelente semana, e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Pode deixar. É isso aí. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.